Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo na Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Segunda-feira começamos uma nova semana. Hoje a igreja nos propõe o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Prepara o seu coração. Você vai receber uma mensagem do céu. Uma palavra direto do coração de Jesus ao seu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: credes agora? Eis que vem a hora, e já veio, em que sereis espalhados cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, esse discurso aqui Jesus faz aos seus discípulos momentos antes da sua agonia no Getsêmani. E a igreja nos propõe esse discurso de Jesus, essa despedida de Jesus, o anúncio da paixão dele, mas também o anúncio da paixão dos discípulos, um dia depois da festa da ascensão de Jesus aos céus. Você sabe, ontem celebramos a ascensão de Jesus, fizemos memória de quando Jesus ascende aos céus e promete a vinda do Espírito Santo. E se você lê o Atos dos Apóstolos, espero que você já tenha lido, se você não leu, faça a experiência, vale muito a pena. O Atos dos Apóstolos é um livro maravilhoso. Ele mostra a origem da igreja, a igreja católica, apostólica romana, nascendo sob a direção de Pedro. E com diversos milagres, prodígios, a ação portentosa do Espírito Santo na igreja nascente. O Atos dos Apóstolos mostra a instituição do diaconato na igreja. O Atos dos Apóstolos mostra as missões de São Paulo espalhando a igreja pelo mundo inteiro. O Atos dos Apóstolos mostra a primeira vez que os cristãos foram chamados com esse nome de cristãos em Antioquia. Então vale muito a pena ler o Atos. No Atos dos Apóstolos nós vemos a paixão dos discípulos. Sim, Jesus falava que se referia à sua paixão. Quando ele foi preso no Getsêmani, ele deixou-se prender no Getsêmani e sofreu a sua flagelação, coração de espinhos, carregamento da cruz, crucifixão e morte. Jesus falava da sua paixão e ele dizia que no momento da sua paixão os discípulos haveriam de abandoná-lo, haveriam de fugi-lo, de deixá-lo sozinho. Mas ele não estaria só, porque o Pai estaria com ele. Da mesma forma, os discípulos também, após a ascensão de Jesus, permanecendo em oração em Jerusalém, naquele Atos 2, capítulo 2, versículo 1 em diante, chegando o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no cenáculo. De repente, um vento impetuoso soprou sobre ele e encheu a casa onde estavam sentados. Línguas de fogo pairavam sobre eles e começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. A partir do Ato dos Apóstolos, os discípulos passam a pregar a palavra, passam a anunciar o Evangelho, passam de fato a ser apóstolos, testemunhas de Jesus. Pedro, no Atos 2, versículo 1, já se levanta e prega o Evangelho com tanto poder, com tanta intrepidez, que converte 3.000 pessoas. Mas em compensação, começa uma terrível perseguição contra os apóstolos e contra os discípulos do Senhor. São Tiago Maior já é martirizado, o primeiro apóstolo a ser martirizado. Pedro e João são flagelados, são presos.
E você vai ver uma série de perseguições e de sofrimentos nos Atos dos Apóstolos. Do capítulo 1 ao capítulo 28 do Atos, você vai ver os apóstolos passando por diversas tribulações, diversos sofrimentos. É o que Jesus diz aqui. No mundo, a vez de ter aflições. Jesus já anuncia para os apóstolos que a vida deles haveria ser cheia de sofrimentos, cheia de tribulações, cheia de perseguições. Mas ele diz, coragem, eu venci o mundo. Quando Jesus vence o mundo? Por excelência, Jesus vence o mundo na cruz. Ao suportar a cruz com paciência, ele vence o mundo porque ele nos liberta do pecado. Ele mata a morte, a nossa morte com a morte dele. Ele vence o mundo. O mundo que é governado pelo demônio, conforme o próprio Jesus diz, o príncipe deste mundo é o demônio. Ao vencer o demônio na cruz, ele vence o espírito desse mundo, não o mundo criado, natureza de Deus, mas o espírito desse mundo, que é o espírito do anticristo, que perseguiu a Jesus, que o entregou para morrer na cruz. Queridos, assim também o mundo, ou o espírito desse mundo, perseguiu os apóstolos, os discípulos de Jesus. E se você observar a vida dos apóstolos, se repetiu em plenitude aquilo que Jesus viveu. Cada perseguição, cada prisão, cada flagelação, cada martírio dos apóstolos reflete a perseguição, a prisão e a crucifixão de Jesus. Em outras palavras, o cristão é chamado a ser um novo Cristo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É por isso que Jesus disse, se querem me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O seguimento de Jesus importa a cruz, o caminho da ressurreição. Mas o Senhor aqui nos diz, coragem, eu venci o mundo. E essa vitória de Jesus na cruz precisa ser a minha vitória na minha cruz. E será a minha vitória na minha cruz se eu permanecer unido a Jesus. Portanto, meus amados, esse evangelho de hoje tem uma mensagem central. Todos nós sofreremos. Não existe pessoa humana nesse mundo que não passa por tribulações. O Senhor não nos enganou. Ele sempre disse, se querem me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. E hoje, no evangelho de hoje, ele termina no versículo 33 dizendo, no mundo há vez de ter aflições. No mundo há vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Quando a cruz te visitar, sofra como um cristão. Todos nós sofreremos. Uns sofrem como condenados, outros sofrem como eleitos. Uns sofrem como ímpios. A palavra ímpio significa aquele que não ama a Deus. Pio vem de piedade. São Pio de Pietrelcina. Pio XII, o Santo Padre, o Papa. 12 papas com o nome de Pio. Pio significa aquele que ama a Deus. Ímpio significa aquele que não ama a Deus. Então todos nós sofreremos. Ou você sofre como um ímpio, como alguém que não ama a Deus e se revolta no sofrimento, ou você sofre piamente, sofre amando a Deus. E permite que Deus faça do seu sofrimento uma porta de entrada para a vida eterna. Jesus disse que a porta é estreita. A porta da salvação, a porta do céu é estreita. Querida, a porta do céu é a cruz. É estreito passar pela cruz. É difícil passar pela cruz. Mas não tem jeito. É pela cruz que vamos alcançar a ressurreição. Por isso, quando a tribulação te visitar, como visitou os apóstolos, como visitou todos os cristãos, como visita todo o gênero humano, não existe pessoa humana que não sofra. Como a tribulação visita todo o gênero humano, ela também vai te visitar. Quando ela te visitar, coragem.